Meu nome é Mara e hoje nós vamos realizar uma oficina sobre a arte de ler e escrever. Vai ser aqui em parceria com a nossa biblioteca Mafalda, a partir de um projeto de premiação cultural do município de Novo Cruzeiro, ligado à Lei Aldir Blanc. Bom, e aí essa é a primeira parte da oficina. Nós vamos então, fizemos essa opção de fazer algo a partir daquilo que nós temos experimentado aqui na biblioteca, mas também a partir do pouco que nós conhecemos e temos mais experiência em realizar. Nos livros, quando a gente lê, a gente se vê nas histórias dos livros. Então tem uma relação também com as vivências na comunidade, nas relações humanas. E sempre nós estamos compartilhando histórias. Sejam histórias de aventuras, histórias da luta, histórias da organização, histórias pessoais, histórias que têm a ver com a emoção, com os sentidos. Então a vida é um compartilhar de histórias com amigos, com parentes, enfim. E hoje nós vamos fazer essa constatação, porque ler é que nem catar feijão. Receita de poesia. Fazer poesia é que nem catar feijão. Joga-se os grãos na água e as palavras na folha do papel. O que boiar, a gente joga fora. Nesse catar feijão, sopra-se ao vento o leve oco, palha e eco. É claro que corremos o risco de ficar uma pedra, um grão mais duro, alguma coisa que quebre o dente. Aí temos a diferença. Ao contrário do feijão, as palavras que pesam feito pedra são as mais bonitas da poesia. São elas que tiram nossas cabeças das nuvens e põem nossos pés no chão. Palavras que sacodem a alma. Feito revolução. Bonito, né? O poeta João Cabral de Melo Neto mostrou, através dessa poesia belíssima, que ler é igual a catar feijão. E tem gente que lê o mundo. Essa é uma história do menino que lia o mundo. E esse menino aprendeu a rabiscar as primeiras palavras debaixo de uma árvore no quintal da sua casa, usando com carinho os gravetos como giz e o chão como um quadro. Assim foi aprendendo a rabiscar letras e formar sílabas. Foi aprendendo também a formar as palavras, inventando por escrito as palavras que já sabia falar. Porque, afinal, antes de ir para a escola, a vida ensina as cores, o escuro e o claro, o quente e o frio, o pequeno e o grande, o muito e o pouco, o alegre e o triste. Antes da gente ir para a escola, a primeira vez, quando a gente é criança, a gente já sabe muita coisa. As crianças no campo, por exemplo, já sabem subir em árvores, construir brinquedos, sabem um monte de brincadeiras, várias palavras, e brincando se aprende tanta coisa. E quando vamos para a escola, levamos todos esses saberes junto com nós. E esses saberes devem ser considerados pelas educadoras e pelos educadores. E o bom de aprender a ler o mundo, isso segundo esse menino Paulo, o bom de aprender o mundo em que se vive é que aos poucos os nossos medos vão desaparecendo, pois a gente só tem medo mesmo do que não entende. E foi nessa preocupação de entender o mundo que esse menino depois, quando cresceu, falou também da cultura, que a cultura tem a ver com tudo de bom que a gente faz para viver no mundo. E a partir da cultura, ele ensinou um jeito diferente de ensinar as pessoas adultas a ler e a escrever. E esse virou um método de alfabetizar gente grande, o método Paulo Freire. Bem, mas iniciamos essa prosa falando que ler e escrever é igual a catar feijão. E sabe qual é a opinião desse menino sobre ler e escrever? Eu separei aqui uma parte, um trecho no livro, que ele fala que vocês sabem com que aprender a ler e a escrever é parecido? É como chegar numa horta e saber o que é cada planta e para que é que ela serve. Quem não sabe nada de ler a horta entra dentro dela e só vê um punhado de mato. Um monte de plantas diferentes, mas tudo igual. Não sabe o que é cada uma, como é que se prepara cada uma, como que se come. Quem sabe ler a horta, ao menos um pouco, sabe o que é planta e o que é mato. Sabe separar o alface do repolho, a cenoura da berinjela, o tomate da cebola, o jiló da salsa.
Sabe qual o uso de cada planta, as que se come e as que não se come, as que servem de comida e as que servem de remédio, as que são de salada, as que de cozinhar e misturam com a comida, não é mesmo? E quem sabe ler a horta, mais ainda, sabe qual é o tempo de plantar cada uma. Sabe como é que se cuida de cada tipo de planta. Sabe o que é melhor para cada uma delas, quais as de sombra e quais as de sol. Sabe quais as que gostam de mais chuva e as que gostam de menos chuva. Assim, além de saber o que é cada planta da horta e saber como é que se prepara na cozinha, ele sabe cuidar do terreno, sabe semear, sabe tratar e sabe colher, sabe lidar com a terra, sabe tornar a terra fértil e boa para as plantas. Sabe quais são os bichos que fazem bem para as plantas da horta e quais as que as atacam pelas raízes ou pelas folhas. E para tudo é desse jeito. Pois, sobre esses assuntos de horta, de palavra e de mundo, sempre se pode saber alguma coisa. E sabendo, sempre se pode saber ainda mais. Depois que a gente começa a aprender, pode ir mais adiante sempre. Saber é sem fim. E não existe saber mais ou saber menos. Existem saberes diferentes e saberes que se complementam. Ele escreveu ainda que a gente aprende até mesmo com a criança que foi um dia. Parece estranho, né? Mas é isso mesmo. Muitas vezes, a criança que nós fomos um dia e não somos mais é a nossa melhor professora. E estamos sempre compartilhando histórias, saberes. Essa é a arte de ler os livros e o mundo. Porque ler é que nem catar feijão. Então esse é um convite para conhecer a história do professor Paulo, que andava sempre aprendendo e sempre querendo saber um pouco mais, para ser um tanto melhor a cada dia.